A Deus, tudo bem, meus amigos? A paz de Cristo esteja com todos, tá? Nós vamos aqui mais uma vez deixar a nossa palavra, a nossa mensagem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço por gentileza que você possa se inscrever, tá bom? Você possa deixar aí o seu joinha, tá? Você possa compartilhar para que o YouTube ele compreenda que o conteúdo é bom e possa enviar para mais pessoas, tá bom? Se você já é inscrito, você também possa, compartilhar, deixar o seu joinha aí, tá? E hoje nós vamos falar de bons relacionamentos com as pessoas. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu fico pensando em algo, né? Tem pessoas que são cristãs ou cristão que elas não entendem que Jesus, ele disse que nós somos a luz e também o sal. A gente sabe que Jesus, ele deixou essas duas comparações em sua palavra, nos comparando como luz, e também o sal. E a gente sabe para que serve a luz. A luz é para quê? Para iluminar. A gente sabe que quando há escuridão, a luz ela é essencial, porque ela vai clarear. Então, nós somos luz na vida das pessoas. E que pessoas que eu estou falando? As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas da nossa casa, do seu local de trabalho, Você já parou para analisar o porquê que Deus ele colocou você aonde você trabalha? Talvez você fale assim, a única pessoa, ou ministro, onde eu trabalho, a única pessoa que é cristão, sou eu. E você deve se alegrar com isso. Por quê? Por que Deus permitiu você estar lá? Para que você leve a luz de Deus para aquele lugar. Por que muitas das vezes as pessoas que não são de Deus se aproximam de você pedindo ajuda? Às vezes a pessoa, eu já tenho falado muito isso, Às vezes a pessoa, ela do nada, ela começa a desabafar com você, falar, vamos assim dizer, dos problemas dela. Eu falo para você que isso acontece comigo direto, Esses dias eu estava passeando com a minha esposa e de repente uma senhora, eu nunca vi essa senhora na minha vida, e ela começou a conversar comigo, e com a minha esposa, desabafando sobre a vida dela. Isso acontece porque Jesus nos chamou para ser luz em um mundo de escuridão, na vida de quem está na escuridão. E o sal também. Você que é dona de casa, você sabe melhor do que eu para que serve o sal. O sal ele serve para dar sabor. O sal ele serve para dar gosto, E a gente sabe também que Jesus nos colocou nesse mundo para dar gosto. Gosto para quê e para quem? Na vida daqueles que estão vivendo em desgosto, na vida daqueles que estão vivendo em dissabores, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, e exatamente esse tipo de pessoa chega em nós e às vezes começam
vamos assim dizer, a desabafar conosco, começam a falar dos seus problemas, da sua situação. Ou seja, Deus está permitindo isso para que a gente dê sabor para essas pessoas. Às vezes a pessoa ela está pensando até em tirar, né, vamos assim dizer, a própria vida. E uma palavra, muitas das vezes, que nós damos às pessoas até, né, muda a situação. Traz a luz onde há escuridão e dá gosto onde há desgosto. Então, o que eu quero que você entenda com tudo isso? O que o Espírito Santo quer nos fazer entender? Muitas pessoas que se dizem de Deus se afastam desse tipo de pessoa. Tem muito crente aí que ele fica preso no seu próprio mundo, na sua própria fantasia, no seu próprio... A palavra certa é essa mesmo. Presa no seu próprio mundo, no seu próprio eu. Às vezes, muitas pessoas elas se comportam como fariseu quando está diante de pessoas que não são crentes. Começam a julgar, a criticar, a dizer: eu não me misturo com tal pessoa. Eu falei isso muito também numa reunião de família que eu fiz, num culto voltado para a família que eu fiz, que às vezes tem pessoas que não ganham a sua família para Jesus exatamente por isso. Porque ela não tem um bom relacionamento com a família. Por exemplo, vamos supor que a mulher ela tenha o marido que não é crente, né? E o marido fala assim para ela: meu bem, nós vamos ir para a casa da minha mãe e lá vai ter uma reuniãozinha de família, uma festa de aniversário. E às vezes a mulher fala assim: não vou porque o povo lá bebe, não vou porque o povo lá fala palavrão, o povo xinga. Eu sou crente, não me misturo com essas coisas. E por causa de uma atitude dessa, em vez da pessoa ganhar a família para Jesus, ela acaba distanciando. Infelizmente, às vezes, por causa de muitas pessoas, o evangelho está sendo, vamos assim dizer, envergonhado. Tem muitas pessoas que estão vacinando os outros contra o evangelho, porque a pessoa não tem um bom relacionamento com as pessoas. Meu amigo e minha amiga, a base desse canal é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E como que eu vou querer ganhar alguém para Jesus se eu não me relacionar com essa pessoa? Se eu não me aproximar dessa pessoa? Jesus disse que nós temos que pregar o evangelho. E pregar para quem? Só para quem é nosso? Não, quem é nosso já conhece. Quem é nosso, ele já sabe do evangelho. Não é só para os nossos que a gente tem que pregar. Não é só para quem é cristão. Temos que pregar principalmente para as pessoas que não são. E como que a gente vai fazer isso se a gente não tiver um bom relacionamento com eles? Se a gente julgar as pessoas, se a gente não quiser, vamos assim dizer, se aproximar das pessoas. Eu não estou dizendo você fazer o que as pessoas fazem. Obviamente que não. Para você ganhar uma pessoa que está no vício do álcool, você não vai também ser um viciado. Você não vai também se tornar um alcoólatra. Você não vai beber bebida alcoólica. Claro que não. Obviamente que não. É óbvio que o cristão ele tem que vigiar em certos lugares que ele vai, em certos caminhos que ele trilha, mas a gente não podemos distanciar das pessoas. É claro que, por exemplo, a gente tem determinadas amizades que a gente tem que ser só o necessário. Tem determinadas amizades que a gente tem que verdadeiramente
ter um relacionamento com a pessoa, não um relacionamento íntimo, um relacionamento mais perto, mas um relacionamento necessário, né? Não fazer o que elas fazem, ir aonde elas vão, não. Mas se a gente quiser ganhar as pessoas para Jesus, a gente tem que ter contato com as pessoas. Você sabe quem é seu colega de trabalho? Você sabe quem está do seu lado, no seu trabalho? Você conhece? Você é uma pessoa que conversa com ele? Ou você é aquela pessoa que fica isolada de todo mundo? Isso não é a atitude de um cristão. Ou você é aquela pessoa que só sabe julgar as pessoas, falar que as pessoas vão para o inferno, falar que as pessoas ela é do diabo, né? Porque tem muita pessoa que se diz cristão, cristã, que é desse jeito. Ela não tem um bom relacionamento com as pessoas. Ela é conhecida como a metida, a santinha, a crentona, né? Jesus disse que nós seríamos perseguidos, sim, concordo. Mas tem pessoas que não estão sendo perseguidas, tem pessoas que elas estão dando motivo, porque ela não conversa com ninguém, ela não tem contato com as pessoas, né? Ela fica, vamos assim dizer, fora, né, de ter contato com as pessoas. Ela fica fora do ambiente, né? Ou seja, ela não tem aquele contato, ela não conversa, ela não se comunica, né? E como que a gente quer ganhar alguém para o reino de Deus, para Jesus, se a gente não tem um bom relacionamento com as pessoas, se a gente não se aproxima das pessoas? Jesus, meu amigo e minha amiga, ele nos deu o maior exemplo disso. Os fariseus ainda ficavam bravos com ele, né? Porque Jesus, de que maneira que Jesus se portava? Jesus, ele comia com publicanos, Jesus, ele comia com pecadores. Qual era o tipo de pessoa que se aproximava do nosso Senhor? Leprosos, prostitutas, pessoas que eram pecadoras, né? Então Jesus convivia com esse tipo de pessoa. É claro que Jesus nunca fez o que eles faziam, era ao contrário. Quem influenciou Jesus foi eles, não eles influenciaram Jesus. Assim somos nós, as pessoas, nós temos que influenciar pessoas, nós temos que ser exemplo na vida de pessoas, não a gente se deixar influenciar pelas pessoas. As pessoas têm que ver a luz em nós. As pessoas têm que sentir prazer, têm que sentir gosto em se aproximar de nós. Para que a gente tenha a oportunidade, o caminho aberto de poder ganhar elas para Jesus. Por exemplo, em João 4:1 em diante, a Bíblia conta a história de uma certa samaritana, que o único judeu que teve a coragem de se aproximar daquela samaritana foi Jesus. Por quê? A Bíblia diz que os judeus, eles não se davam com os samaritanos, eles não se comunicavam, eles não se falavam. Existia uma rixa entre eles. E Jesus, ele foi o único que se aproximou daquela mulher. Você vê que Jesus, ele não teve nenhum receio de se aproximar dela. Aí Jesus começou uma conversa com ela, eu já tenho um vídeo falando isso. Jesus começou uma conversa com ela, Jesus começou um assunto com ela, uma estratégia de evangelismo, né? Porque a gente não vai chegar direto na pessoa e falar assim, não, você tem que se converter, você tem que ir para Jesus. Não, a gente tem que saber se aproximar das pessoas. Então Jesus aproveitou a ocasião do momento, que a mulher estava pedindo água, estava
pegando água, e Jesus, ele aproveitou a ocasião que a mulher estava mexendo com água e tocou no assunto. Mulher, dá um pouquinho d'água para mim, né? Jesus começou um assunto. Qual que foi o assunto ali? Água, né? Até Jesus chegar aonde ele queria chegar, que era salvar aquela mulher do momento de que ela estava vivendo. Ela estava vivendo na prostituição. Ela foi casada 5 vezes e o que estava com ela não era marido dela, né? Ou seja, ela estava vivendo em adultério, ela estava com um homem que não era dela. Mas Jesus não foi falando para ela na cara, né? Mulher, larga desse homem aí, porque esse homem aí não é seu marido. Não, Jesus começou um assunto, né? Assim tem que ser nós. Às vezes a gente tem que se aproximar das pessoas, conversar, né? Saber entrar no assunto e encaixar a Bíblia naquele assunto. Pode ter certeza que o Espírito Santo nos dá estratégia. Experiência própria, né? Talvez você fale assim, mas o senhor está falando isso porque para o senhor é fácil, o senhor é pregador. Não, meu amigo e minha amiga. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Então Deus também vai te dar estratégias para você se aproximar das pessoas. Para que você, através daquela conversa, daquele assunto, daquela aproximação, você venha encaixar a palavra naquele assunto. Foi o que Jesus fez. Mas você vê, Jesus ele quebrou a rixa que existia entre os judeus e o samaritano. Jesus se aproximou dela e conversa vai, conversa vem. A mulher estava armada, né? Ela estava armada, que eu digo, ela estava na defensiva, né? Para começar, ela achou estranho Jesus se aproximar dela, sendo que Jesus era um judeu. Eu fico imaginando a conversa que os dois teve, né? A maneira que a mulher começou a conversar com ele. Mas Jesus foi indo até o coração dela se acalmar, amaciar o coração dela, até onde Jesus queria chegar. A gente tem que ser assim, meu amigo e minha amiga. Devemos nos aproximar das pessoas sem julgamento, sem apontar o erro das pessoas. Pelo contrário, a gente tem que levar as pessoas até Jesus, não distanciar elas. Então, que nós possamos ter um bom relacionamento com as pessoas, com nossa família, com o nosso colega de trabalho, até com aqueles que não querem ser nosso amigo, até aqueles que por algum motivo quer ser nosso inimigo, né? Porque tem aqueles que gostam mesmo de pegar no nosso pé. Existe aqueles, infelizmente, que não vão com a nossa cara mesmo. A realidade é essa. Mas até com esses, a gente tem que ter um bom relacionamento. Você vê que Jesus ele teve um bom relacionamento com quem era inimiga dos judeus. O samaritano não se dava com os judeus. Então Jesus foi ali e quebrou tudo aquilo. Então Jesus ele era assim. Jesus ele convivia com pessoas pecadoras. Jesus foi na casa do Zaqueu posar lá, ficar na casa do Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um homem de má fama, né? Mas Jesus não apontou em momento nenhum os erros dele. Pelo contrário, Zaqueu tomou a atitude de deixar o caminho errado, através, né, de amor, de aproximação e estratégias, né, de ter um bom relacionamento. E aqui a Bíblia diz, vou deixar para você para a gente finalizar, lá em 2 Reis, capítulo 4, o verso 1 em diante, conta-se a história de uma mulher, de uma viúva, né? Capítulo 4, verso 1. Mas eu não vou ler o verso 1, eu vou pegar o 3 só. Mas no verso 1, a Bíblia conta a história de uma mulher, que ela era viúva, né?
ela perdeu o seu marido e o marido acabou deixando uma dívida para ela. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que essa mulher, ela tinha um relacionamento bom com o seu marido. Porque em momento nenhum ela apontou o seu marido como uma pessoa errada. Ela foi procurar o profeta Eliseu e falou: ó, o teu servo, o meu marido. Ela não falou assim: o teu servo, aquele caloteiro, aquela pessoa ruim, aquele sem vergonha. Não, ela não fez isso. Ela simplesmente apontou para o profeta Eliseu e falou: ó, o meu servo, o teu marido, aliás, o teu servo, o meu marido morreu e ele deixou uma dívida. E você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Ou seja, ela conhecia o marido que ela tinha. O marido dela não morreu, não ficou endividado porque era um caloteiro, um mal pagador. Não, porque aconteceu um imprevisto que não teve como ele quitar a dívida. Eu creio dessa forma, porque ele era um homem de Deus. A própria mulher deixou claro isso, em 2 Reis 4:1 em diante. A própria mulher, ela deixou claro que o marido dela era uma boa pessoa, era um homem que temia ao Senhor. Você vê que ela não difamou o marido dela, pelo contrário, ela defendeu o marido dela. Aí conversa vai, conversa vem. O profeta Eliseu falou para ela e falou: tá bom, mas o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Aí ela falou que tinha só um pouquinho de azeite, aliás, uma botija, né? E ela tinha ali um pouquinho de azeite, né? Aí o profeta virou para ela e falou assim: tá bom, é aí que eu quero ler com você. Ó. Versículo 3. Ó. Então, olha só o que é a pessoa ter um bom relacionamento. Você vai ver que ela não tinha só um bom relacionamento com o marido dela, mas ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos também. Olha lá, versículo 3. Olha lá, diz assim, ó. E disse ele: vá, pois, aos teus vizinhos e pegue vasilhas vazias, e não poucas, emprestada. Então, olha o que o profeta Eliseu virou para ela e falou: então, tá bom, então o que você vai fazer? Você só tem né? O que você tem é só isso? Então você vai lá na sua vizinhança, você vai bater de porta em porta e pedir para eles vasilhas emprestadas, vazias, sem nada dentro. Mas peça muita, não peça pouca não. Você vai bater em todos os vizinhos, você vai pedir para eles vasilhas. Meu amigo e minha amiga, eu pergunto para você, se essa mulher tivesse um mau relacionamento com a vizinhança, você acha que os vizinhos iriam emprestar para ela vazia? Claro que não. Ela ia levar a portada na cara, né? Então você vê que ela tinha um bom relacionamento, não só com o seu marido, com seus filhos, mas tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Eu pergunto para você, você é uma pessoa assim? Os teus vizinhos, eles têm um bom relacionamento com você? Né? Ou você é aquela pessoa que procura encrenca, procura briga, julga, condena, aponta, que os seus vizinhos querem ficar distante de você? Não. É claro, sempre tem aquele que não vai com a nossa cara. Mas aí é a pessoa que não vai, que não quer ir, não é nós que não queremos. Agora tem pessoas que ninguém vai com a cara dela. Agora tem pessoas que ninguém gosta dela. Eu pergunto, será que isso é normal? Em quem está o erro? Né? Porque uma pessoa falar mal de mim, de você, tudo bem. 2 pessoas, tudo bem. Mas
Todo mundo. É? Aonde que está o erro, né? Então, que a gente possa ter um bom relacionamento com as pessoas. Mesmo que às vezes exista pessoas que não queiram, mas que a gente possa fazer a nossa parte. Para que através de nós, eles conheçam a Deus e eles saibam quem é Deus. Tá bom? Então é essa a nossa mensagem de hoje. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim Ele me permitir.